Sou Carlos Corrêa. Esse é mais um estudo semanal da língua chinesa, os analetos de Confúcio, a partir das interpretações do professor Simson Roque de Singapura. É um estudo que é feito toda quarta-feira, às 20 horas, e esses estudos vão ficar sempre disponíveis, né? Os vídeos vão ficar disponíveis no IGTV aqui do Instagram da Lira, e depois a gente sobe também no canal da Lira Chinesa. Então a gente agradece a presença de quem vai acompanhar agora, quem vai acompanhar depois, e a presença da Carolina. Eu agradeço a presença do Carlos e a presença de todos vocês. E vou fazer os agradecimentos ao professor Simson Roque, nosso mestre Sim de Singapura, que desenvolveu com a gente esse projeto. Os nossos tradutores, a Lúcia Helena Nobre Souza e o Qian Tan Lin. E o grupo de estudos do mestre Sim de Piracicaba de Jundiaí, que também deram todo o apoio sempre para esse nosso projeto. Obrigada. Muito bem. Vamos lá então. Só um minutinho, gente, que tive um imprevisto aqui, um pequeno imprevisto aqui. A gente já continua. Vamos lidar com mais uma frase hoje do Zikong. Mais uma frase em que ele participa de mais uma conversa com o mestre. Então a gente vai comentar ela hoje. Só um pouquinho, Então Carlos, vamos. só. O João Dap, boa noite. Vim agradecer a vocês, mas estou ainda no vídeo 10. Já já estou ao vivo por cá. Parabéns aos dois pelo projeto. Obrigada. Obrigado. Então vamos continuar aqui. Vamos partir para a nossa frase de hoje, então. Valeu, gente. Opa, não é essa. Errei aqui no slide. Hoje eu tô... Enfim, né? Vamos lá. Opa. Ih, gente, hoje... Aqui. Hoje tá cheio de imprevisto. Sem problema, a gente contorna. Vamos lá. Dê um pouquinho de calma. E a gente já chega. Opa. Aí, ó. Olha lá. Muito bem. O mestre disse: Zikong, achas que sou alguém que aprende coisas e depois armazena todas elas? De fato não é assim? O mestre disse: está errado. Eu uso um único fio que amarra todas as coisas. Bom, agora a explicação do mestre Sim para essa frase. O mestre Sim, ele riu um pouco da forma como essa frase foi traduzida para o português. Ele falou que é mais ou menos isso. Na verdade, essa frase é uma metáfora. Vai explicar para você. É assim. O Confúcio falou para o Zigong, porque o Zigong é uma pessoa muito inteligente. Confúcio disse: Zigong, você acha que eu aprendo um monte de coisas e aí depois eu consigo lembrar de todas as coisas que eu aprendi? Confúcio fez essa pergunta porque muitas pessoas... Perdão. Confúcio fez essa pergunta porque muitas pessoas aprendem conhecimento e se lembram de tudo que aprendem. Mas quando o Zigong faz uma pergunta e o Confúcio sabe responder, será que é porque o Confúcio aprendeu de tudo e se lembra de tudo? Por isso, o Confúcio perguntou: você acha que eu aprendi tudo e lembro de tudo, é isso? E o Zigong falou:
Será que não é assim? O Confúcio respondeu: não, eu uso um princípio que envolve todas as coisas. Tudo está interligado um com o outro. É isso. Eu não fico decorando todas as coisas. Eu só decoro o princípio, porque esse princípio consegue fluir por todos os sistemas. Entendeu? Então, essa frase é muito importante. Ele usa um princípio que flui, que é um princípio que é capaz de interligar com o princípio de todas as coisas. Esse princípio é o tal. Ele usa esse princípio para poder interligar todos os sistemas do universo, o mundo e o coração, como nosso mapa. Aqui o Mestre Sim, ele se refere ao mapa dos 5 elementos, né, que trata de madeira, fogo, terra, metal e água, que representam também as 5 virtudes, que seria o amor, né, benevolência, respeito, sinceridade ou fé, justiça e sabedoria. Aí, os 5 elementos, eles são um sistema milenar chinês que o Mestre Sim aperfeiçoou e trouxe para o Brasil, né, para o Instituto Adilumen. O objetivo é que esse sistema, né, esses mapas, eles possam auxiliar no desenvolvimento de uma educação ética para o relacionamento humano, por meio de princípios de virtude que auxiliem na construção do caráter. Mas enfim, fecha parênteses. Então, daí continuando a explicação dele. Então, esse nosso mapa, né, o mapa dos 5 elementos, está relacionado a este princípio que flui por todas as coisas. E o que é o nosso sistema? Aí ele fala sobre o Udi, o Tai-Di, o Yin-Yang. Esse princípio do Tao é que consegue interligar todos os 8 trigramas, todo o pessoal do Feng Shui, toda a geografia. Entende? Isso aqui também é uma forma de ciência. Essa frase do Analetos se repete algumas vezes. Acho que umas 3 vezes. Aqui uma vez. Outra vez quando ele fala com o Yan Hui. E numa terceira vez ele fala com o Zhang Ze. Aqui ele fala 2 vezes para o Zigon, mas o Zigon não conseguiu responder. Ele não conseguiu conceber este princípio. Bom, o meu comentário, a minha reflexão sobre o comentário do Mestre Sim vai até aqui. Aí agora a minha reflexão sobre essa frase, junto com a explicação do Mestre Sim, eu refleti sobre isso que eles falaram que era um fio que amarra todas as coisas. Tem uma gata aqui mexendo no telefone. Ok. Né, o que que seria esse fio que amarra todas as coisas, né? E o mestre falou sobre o tal e essas coisas, né? Não seria nada fora de nós, não seria um livro, né? Pessoas, nada que pudesse estar fora de nós, mas nada que a gente pudesse estudar e decorar, né? É algo que a gente vai construindo dentro de nós. Então seria como a construção de seria como construir um porto seguro dentro da gente mesmo, né? E quais seriam digamos que esses tijolos que a gente usa para construir esse porto seguro dentro da gente mesmo? Seriam as virtudes, né? Isso que o Mestre Sim fala sobre esse mapa dos 5 elementos, né? Das 5 virtudes. Essas virtudes, elas podem representar esses tijolos, entre aspas, para a gente construir esse porto seguro dentro da gente, né? Esse fio que vai amarrar todas as coisas. E eu lembro que uma vez o mestre Sim falou que você não precisa se aprofundar em todas as virtudes, basta que você se aprofunde em uma só.
E quando você escolhe uma virtude e você se aprofunda nela, você invariavelmente vai acabar abarcando todas as outras virtudes, para que você possa completar, né, para que você possa aperfeiçoar essa virtude que você escolheu. Então, por exemplo, se eu escolho a sinceridade, né, e se a minha sinceridade não tiver respeito, não tiver amorosidade, não tiver um senso de justiça e não tiver sabedoria, ela na verdade não vai ser exatamente uma virtude, né? Ela vai ser mais um tormento, né? Você vai acabar machucando as pessoas com a sua sinceridade. Então, ela precisa também das outras virtudes. Ou digamos que você escolheu o amor, a amorosidade. Então, da mesma forma, se o amor não tiver respeito, se não tiver sinceridade, se não tiver justiça, se não tiver sabedoria, esse amor ele pode virar um apego, ele pode virar um controle, ele pode virar uma forma de submissão. E não é esse o, né, isso não condiz com a virtude do amor, que deve abarcar todas as outras. Então, esse fio, né, essa conduta de virtude é que, no meu ponto de vista, seria esse fio que amarra todas as coisas. E junto com uma genuína vontade de aprender, né, que também vai embasar essa busca pelas virtudes. No meu comentário, minha opinião fica por aqui. Muito bem. Vamos lá então, gente. Fazer um comentário aqui também. Vou fazer um geralzinho assim na frase, mas não é muita coisa não. Aí depois eu vou destacar aí algumas coisas na frase e o que foi traduzido, né? Tentar refletir um pouco também. Vamos lá. Então, temos aqui começão aqui da frase. Vou deixar um pouquinho mais. Uhum. Uhum. Tá dando para ver aí, Carol? Uhum. Tudo bem. Então vamos lá, gente. Então temos aqui, ó. Eu não vou ficar indo um a um, não, tá? Então aqui, ó, o que é interessante para mim destacar aqui de toda a frase é isso daqui, ó. Muito bem. Esse daqui, ó, o primeiro aqui, esse daqui é o shui, né? Esse é o que foi traduzido aí por aprender. Esse daqui também é o que a gente traduz geralmente por e, com, alguma coisa assim. E esse daqui, ó, é o que eu queria destacar mais aí. Então, esse aqui que está sendo interrogado, se ele está, né, o Sicon está perguntando se o que a gente entende por aprender está associado a esse Xi aqui, ou não. Aí o mestre vai responder se é isso daí ou não. Então, aí que foi falado ali, né, a tradução ali e tal. Daí ele pergunta se é ou se não é, a gente vai ver isso daí também um pouquinho. Mas a gente vamos, aí o mestre responde e tal. Aí que na resposta do mestre, temos aqui, né, o fio único que amarra todas as coisas. Então a gente vai, eu vou destacar depois esse daqui, esse daqui, esse daqui e esse daqui, tá? Por enquanto, né, para a gente entender o que está sendo, qual que é a ideia aí, né? Então eu volto aqui, eu volto nesse aqui. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre este daqui. Xi. Geralmente isso daí é traduzido por conhecer, conhecimento. Aí foi traduzido aí mais ou menos como armazenar coisas, né? Então, nos significados mais antigos, lá nos ossos de tartaruga, depois no bronze e tudo mais,
Então você tem lá os significados lá de estaca, né? Uma estaca de madeira no chão como um sinal, como demonstrando um sinal, uma estaca de madeira no chão ali, pá, parada ali. Então isso daí tem a ver, né? Tem dois. Outra coisa também que a gente pode destacar é que aqui, ó, né, esse aqui sozinho, a gente já falou sobre ele um pouco antes, né? Que é o Yan. Ele tem significado de palavra, de falar, por aí vai. E junto aqui também a gente tem o outro aqui, ó. Né? Esse daqui, que é a Di. Então, o Di tem o significado de uma lança e de o som. O som de lança e som. Mas, assim, o que tem de... os dois juntos... só o Di, né? Desculpa. Agora, os dois juntos aí, o Di e o Yang, né? Que são esse daqui e esse daqui. Os dois, né? Os juntos aí, um significa, então, palavra e o outro, som. Então, o que eles têm a ver do Yan e o Di aí? O Di tem, né, de ser palavra no sentido de lembrar de algo, né, sobre a linguagem, sobre a escrita. Lembrar algo sobre a escrita ou sobre a linguagem. E o Di, um signo sonoro, né? Que, assim, significando a forma do som e compreensão. Então a gente já, né, vai entendendo o que ele está querendo dizer aí com armazenar sons, né, memorizar palavras, os sons e tudo mais. Esse daqui, ó, sozinho agora, só essa parte aqui sozinha aqui do Xi, também já tem duas coisas ali já, que é essa daqui, ó, quer ver só? Que é essa partezinha aqui só. Essa aqui que está sem riscar, essa aqui no meio aqui, ó. Parece uma arminha aí, né? Então aquele ali, aquilo ali tem o significado da estaca, né? Estaca como uma lâmina horizontal, vamos dizer assim. Então aquilo ali tem o significado da lança, da alabarda. Então tem uma estaquinha ali, um risquinho ali, vamos dizer assim. Que é esse risquinho aqui, ó. Tá vendo, gente? Bem no meio do círculo aqui, ó. Tem um risquinho lá no meio. Muito bem. Então a gente entende aí por que geralmente vai ser traduzido por conhecimento, essas coisas. Outra coisa que tem junto lá também, ainda aqui na arminha, né? Só que sem esse risquinho aqui, só ela ali é I. Então esse I aí, ele tem significado específico ali de estaca de madeira, né? Então o significado de uma flecha, de uma seta ou de um tiro. Aquilo ali, especificamente, aquilo ali mesmo que está dando o significado. E também a gente tem junto ali, esse risquinho aqui no meio, aqui na horizontal, que eu passei por cima dele aqui agora, mas eu vou tirar já. Olha lá, esse aqui, ó, no meiozinho aqui. É o risquinho ali, né? É o I. O som é o mesmo, mas a entonação é diferente, vamos dizer assim, né? O fonema é igual e a entonação é diferente. O que ele significa? O número 1. A gente já passou por isso daí. Junto, esse número 1 aí, quando ele vai compor as outras palavras, então ele pode ser entendido como o horizonte, ou pode ser entendido como uma barra, né, uma barra firme, dura, tudo mais, ou pode ser entendido como uma linha, ou pode ser entendido como o céu, né, na palavra que geralmente se traduz por céu, ele está lá representando o céu. Então, basicamente, esse Xi, eu queria destacar assim, para a gente, todos esses significados que são associados a esse Xi aí, porque né, que é traduzido por conhecimento, por conhecer e tudo mais. Né? Aí está sendo entendido aí como uma coisa assim, como uma estaca, com aquela coisa firme ali, que não vai se mexer e tudo mais. Então, aqui, imagino que aqui o estudo, aqui, ó, esse aqui, que é super importante, né, nos analetos, se está sendo perguntado se é isso daqui, se esse aprender, ele é associado a esse tipo aqui de conhecer, sabe? Porque tem outras palavras que também traduz por conhecer, né? Tem o di, o outro di lá, por exemplo, que ele não está aqui. Aqui está sendo perguntado se tem a ver com esse xi aí. Aí, daí o mestre vai responder. Ele vai responder de um jeito que eu vou passar isso aí no final. Depois eu vou comentar isso aí no final, como é que é a resposta dele. Mas assim,
se ele responde que é errado ou que é certo. Eu vou voltar naquilo lá depois. Aí aqui, quando ele responde aqui mesmo, então a gente vem aqui no you. Então, uma coisa que eu queria destacar aí já é que já não, vou destacar depois. Vou deixar junto com a negação lá, eu vou falar depois. Eu vou passar aqui primeiro no 1 a 1 aqui. Então, esse you aí, esse primeiro, geralmente tem o significado mais antigo e tudo mais, lá nos ossos de tartaruga e tal, como a troca de um objeto. Então, tem a ver com troca. Você trocou de objeto. A ideia de troca de um objeto. Então, tem a ideia também de movimento que expressa algo a ser feito por ambas as partes. Que partes aí? Aqui, essa parte de cima aqui, ó, seria a parte superior do corpo humano. E esse aqui seria a parte inferior do corpo humano. E no meio, a gente tem o risquinho aqui de novo, ó, o I aqui de novo. Só que ele tem no cantinho aqui, ele tem uma setinha para baixo. Isso aqui faz com que ele seja entendido aí como esteja representando o corpo humano. Então, algo a ser dado e recebido tem esse significado também. E tem significado, o que eu já falei, né, na parte superior e inferior do corpo. E daí, geralmente, é traduzido assim, de um jeito mais geral, assim, traduzido por dar. Por dar aqui, então. Aí o próximo a gente tem aqui, ó, o próprio. Aí ele apareceu aqui sozinho agora. Já damos algum destaque para ele? Então ele está aqui sozinho agora. Então ele a gente já viu o que ele tem o significado, né? Ele é o número 1, que pode ser atribuído, pode ser entendido como horizonte, uma barra, uma linha, o céu e tudo mais. Aí o próximo aqui, ó, a gente tem I. Esse daqui. Esse daí geralmente tem assim, é associado ao que a gente entende por um corpo invertido. Invertido, um corpo invertido em que sentido? Invertido de vamos dizer assim, de um nascimento, de uma criança que está nascendo, né, de um feto. Tem o significado também de um feto. Está nascendo, ele está invertido aquilo ali, tá de cabeça para baixo, alguma coisa assim. Tem também, é associado também ao significado da cobra, tá? Tem esse significado também. Então, daí, geralmente é traduzido, então, por continuar ou usar por meio de acordo com. Então, a gente já entende aí por que o pessoal está traduzindo desse jeito aí. Aqui no final a gente tem quan. Então, esse quan aí, ele está associado ao que a gente entende por conchas, né? As conchas que a gente já viu já nos estudos passados, né? A concha aqui, ó. A concha e as cordinhas que amarra a concha junto, né? No meio aqui a conchinha e as perninhas embaixo aqui seria as cordinhas, né? Mas tem essa parte de cima aí. Então, essa parte de cima aí tem a ver aí com uma corda de moeda de cobre. Então, você tem as conchas e a corda. Daí que você tem o significado, o pessoal traduz aí por perfurar, atravessar, seguir em linha, né? Então, esse seguir em linha, esse atravessar, principalmente, sobretudo ali o quan, que é essa parte de cima aqui, ó. Especialmente essa parte de cima aqui, que tem o som, né, de quan, ele tem significado aí, geralmente, de um objeto perfurado. Não é um objeto amarrado, como tinha na outra frase lá. Objeto perfurado. Então, veja só o espaço aí, já tendo, né, uma ideia de espaço, de perfuração e tal. Então, a gente percebe aí que nessa resposta aqui que ele dá, então, no significado geral aqui, então, a gente volta. Agora eu passo assim para a segunda parte aí. Eu passei tudo agora. Agora eu vou dar um destaque aqui. Aqui, ó. Ele pergunta aqui, ó. Feio. De fato não é assim? Então aqui é legal. Achei legal essa tradução. Feio. De fato não é assim? Ele perguntou. Achei legal essa tradução. Gostei. Aqui, ó. Daí quando chega aqui é que começa o problema para mim. Ó, feio.
Então, sobretudo, esse daqui, ó, que a gente já viu antes, né, que tem a ver com oposição, aquela garça que levanta voo e as asas da garça, né, elas têm que se opor, né, elas têm que ter uma tensão entre elas ali para a garça voar e ir para longe e tudo mais. Então, tem passa a ideia assim, para a gente assim, de oposição, de não e tudo mais. Logo, aí que para mim, aqui, ó, o que fica mais legal de traduzido aqui seria não é isso. Porque a pergunta foi em cima, não é isso? Uma pergunta. E aqui ele responde, não é isso. Então, ele não está fazendo uma afirmação afirmativa. Ele está fazendo uma afirmação negativa. Ele não está dizendo o que é o negócio, ele está falando o que não é. A gente já passou por isso daí antes. Aqui eu só estou dando uma relembrada, assim, só, tá, gente? Ver se vocês concordam ou não. Para mim fica mais legal aqui se tivesse aqui, não é isso. Tradução bem mais simples, bem mais sossegada. Aí aqui no finalzão, então, a gente tem a outra coisa também, outra que eu ia destacar duas coisas, né? A segunda agora é a seguinte. Aqui, ó, eu acho que aqui fica mais legal. Aqui, ó, vocês pegarem no geral aqui, ó, na frase toda aqui, ó, vocês podem perceber que não tem nenhum eu nessa frase. Não tem nada aqui que pode ser traduzido por eu, especificamente por eu. E aparece ali na tradução, né? Sou, e sou alguém que aprende, e no final ele responde, né? Eu uso, blá, blá, blá e tal. Aqui no geralzão, vocês podem ver que não tem. O que tem aqui no geralzão é esse indicativo aqui de pessoa, tá aqui, e você tem aqui um indicativo de você. Você tem o você, a gente tem o você aqui, e aqui tem o pessoa, né? Que tá falando de pessoas, alguma coisa assim. Então, basicamente, o que eu queria falar mais ou menos, assim, no geralzão da frase aí, era isso. Por quê? Porque daí a gente chega no finalzinho da frase ali, aí você percebe que, como foi traduzido ali, né? Por exemplo, foi traduzido, você acha que eu sou alguém? Então já não tem esse eu, já não tem sou ali. E no final ele fala, eu uso o único tal. Então, assim, ele não está falando de ele, assim, no sentido de ele estar discordando do com. Porque se fosse isso daí, seria uma frase assim baseada naquela ideia vamos dizer assim, de que as coisas são como se fosse aquele exemplo da mesa de bilhar, né? Como se fosse as pessoas fossem um monte de bolinha ali e uma tem que bater na outra ali para conseguir encaçapar as outras. Então não é essa a base aqui da conversa que eles estão aqui. Então não tem aquele eu ali. O que ele falou ali é eu troco. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: no começo está lá associando Xi, está perguntando se aprender está associado àquele tipo de conhecimento lá. Aí essa é a pergunta. E o Confúcio está respondendo, eu troco aquilo ali. Eu troco aquilo ali pelo I Quan, né? Pelo I Quan, vamos dizer assim, essa continuidade do corpo invertido, né? Do corpo invertido, aquela continuidade ali que está aqui no Quan, esse Quan aqui, ele tem o específico ali do objeto perfurado, aquele sentido ali tem o sentido das cordas, né, das conchas, só que no sentido de significando a mudança, é alguma coisa que muda. Então, faz todo sentido, logo, faz todo sentido para mim a resposta do mestre sim. Qual que é o princípio ali que, vamos dizer assim, que é a conexão entre todas as coisas? Então ele fala ali, é o tal. Aqui na frase não está falando que é o tal especificamente, mas está falando de outro jeito. O I, é o I aí que conecta tudo aí. Ele não é, porque assim, na onde está perguntando no Xi lá, tem o I, só que o I lá está sendo entendido como uma coisa, como aquela estaca
que separa ela ali, e aquela estaca ali tem o significado assim de uma torre de vigia. Ela está estática ali, é o I também. Só que daí ele troca por outro I, pelo I da continuidade e da mudança. É continuidade e é mudança ao mesmo tempo. Vocês entendem? No tal, na palavra tal, também tem o I lá. Vocês entendem? Então, faz todo sentido para mim esse comentário, mestre, sim. Só que o que não fez sentido para mim, e concordo com ele também, é a tradução também. Principalmente por aquele eu ali em cima e aquele eu ali embaixo, e o é assim, ele responde, é errado. Então, esses 3 pontos aí são 3 pontos de um ponto de vista de lidar com essa frase aí, que é aquele que eu falei, das bolas de bilhar lá, que elas têm que bater uma nas outras para ser encaçapado. E o ponto de vista de abordar essa frase aí não é esse, entende? É que você pode continuar pensando ainda nas bolas de bilhar, só que pensa na mesa agora. Pensa naquele retão da mesa lá que permite as bolas se trombarem uma na outra para encaçapar uma a outra. Então mudou o negócio aí, vocês percebem? Mudou da estaca para a terra, vamos dizer assim. Fazendo a analogia aí, colocar a estaca que é fincada na terra. Assim, ela só pode ser fincada na terra ali se tiver a mudança, se tiver o espaço para ela entrar na terra, entende? Para ter essa conexão, para ela conseguir ficar firme e tudo mais. Então, essa troca aí daquele sentido lá de ir no começo da frase para outro sentido de ir no segundo momento da frase. Acho que não sei se eu consegui me fazer entender aí. É isso que eu queria explicar. Assim, no geralzão, ele está perguntando assim, aprender tem a ver com acumular conhecimento e ficar tudo para mim e eu ir apontando o que é certo e errado por aí? Ele fala, não é isso. Ele não fala categoricamente, não é isso, é aquilo. Ele fala, não é isso. Aí ele dá uma pista no final. Pista. Mas ele fala que aprender teria a ver, então, com transformação, né? Exatamente. Isso é interessante, Penso né? eu que sim. Penso eu que sim. Então é isso, gente. Acho que por hoje tá bom, né? É isso que eu queria da minha parte, pelo menos. Se tiver alguma questão, beleza. Senão a gente fica por aqui hoje. Nossa, entrou um monte de gente que eu nem vi. Tá bom. Então a gente fica por aqui, Carol? Tá joia. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carlos. Boa noite, Carol. Boa noite, gente. Até a próxima. Vamos pensar aí. Vamos ver o que vocês vão achar.